O escritor Graciliano Ramos nasceu no interior de Alagoas em 1892. Morreu no Rio de Janeiro em 1953. Era um sujeito calado, retraído, vivia para a leitura e para a literatura. Escrevia um português perfeito, bonito, preciso, depurado. Foi prefeito de sua cidade e secretário de Instrução do Estado. Foi um administrador público honesto e preocupado com a educação das crianças. Em 1936 foi preso em Maceió sob acusação de ser comunista. Acabou transferido para cá, para o presídio da rua Frei Caneca, no Rio. Em 1938, publica sua pequena obra-prima, Vidas Secas. O autor de Caetés, São Bernardo, Angústia, Infância e Memórias do Cárcere, o humanista Graciliano Ramos, aqui no De Lá Pra Cá. Eu acho que Graciliano Ramos foi um apaixonado pela condição humana. A maioria dos escritores descobre um estilo e fica naquele estilo pro resto da vida. Entende? Ele não. Um escritor que não se conformava com a injustiça no mundo. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo, uma cidadezinha do interior de Alagoas. Era o filho mais velho de uma família de 16 irmãos e cresceu num ambiente sem nenhuma ternura. Apanhava muito dos pais. Ainda na infância, presenciara os retirantes da seca que passavam pela porta da casa em que morava. Denis Moraes é jornalista, é escritor, é professor da Universidade Federal Fluminense e autor da biografia de Graciliano Ramos, O Velho Graça. Ô Denis, qual é a importância do Graciliano Ramos? Eu acho que é de duas ordens. A primeira, a importância de ser o maior romancista brasileiro, com um talento literário reconhecido em mais de 100 países e não apenas no nosso país. Acho que Graciliano Ramos é uma referência fundamental para 2013, para o século XXI, porque ele soube entender que o papel de um intelectual não é apenas de produzir conhecimentos, e sim de produzir conhecimentos que intervenham na realidade social em defesa dos excluídos, dos oprimidos e demonstrando o tempo todo um amor, um perdido amor pelo povo brasileiro. Era vadio e ladrão. No começo da vida, a repulsa da mãe e as sovas do padrasto haviam-lhe fechado os caminhos direitos. Fugia de casa, voltava morto de fome, aguentava surras, tornava a fugir. Nem escola, nem trabalho. O escritor Graciliano Ramos acaba o livro Memórias do Cárcere com a seguinte frase: sensações de liberdade, à saída, uns restos de prisão a acompanhá-lo em ruas quase estranhas. A partir dessa frase, o escritor Silviano Santiago escreveu uma ficção, um diário fictício de Graciliano Ramos. Silviano, para escrever essa ficção aqui, você chamou Em Liberdade, que é um pedaço como se fosse um diário do Graciliano, você teve que conhecer profundamente a obra do Graciliano. Perfeito. E a vida do Graciliano. Quais são os principais romances do Graciliano? Pela ordem, Angústia, e depois São Bernardo, Vidas Secas, e depois ele passa a escrever, tem a Memória, Infância, e depois Memórias do Cárcere, e depois a viagem dele à Rússia. Graciliano começou a escrever ainda menino. Foram versos que ninguém leu, nos papéis de embrulho, sobre o balcão da loja de tecidos do pai, onde trabalhava. Georgina Martins é professora de literatura na UFRJ. Georgina, você tem uma dissertação de mestrado sobre de Graciliano Ramos e você começa a falar do livro Infância. Eu queria que você me falasse um pouco do que foi a infância do Graciliano Ramos. Na verdade, quando eu escrevi a dissertação, eu analisei toda a obra do Graciliano e, para mim, a obra do Graciliano foi construída à sombra de uma infância infeliz. Então, por isso que eu chamo, né, a obra do Graciliano a sombra da infância. E porque alguns escritores, eles não exigem, não precisa que você saiba a vida deles para você entender a obra. Nem é importante que entenda. Mas o Graciliano é quase que como se ele exigisse que você conhecesse a vida dele. Que é isso que eu acho importante em literatura. É que você não escreve o livro que você conhece. Você escreve o livro para se conhecer. Batiam-me porque podiam bater-me.
Isso era natural. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, que me pintou as costas de marcas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lenhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal. Olha, a vida do Graciliano Ramos, ela é a vida de um filho de um cigano, porque seu Sebastião era um homem que tentou várias profissões. Ele tentou ser fazendeiro, tentou ser comerciante e sempre com uma vida acidentada que o levava a se locomover por Pernambuco, por Alagoas, e Graciliano foi filho de um cigano. Olha, isso significou que o Graciliano, as raízes de Graciliano foram também móveis. Porque, embora fosse no interior do Nordeste, as realidades com as quais ele se deparou eram diferentes. Porque ele viveu o processo de vidas secas em Buíque, Pernambuco. Depois ele vai viver o processo, e também de São Bernardo, e depois ele vai viver o processo de Caetés, de outros livros em Palmeira dos Índios. Então, na verdade, esse é um dado fundamental para se entender também Graciliano. Graciliano teve uma infância muito sofrida do ponto de vista emocional, né? Ele não era uma criança pobre, mas ele era uma criança, ele foi um menino muito rejeitado. Então, ele cresceu como aquele que não tem lugar, que não ocupa um lugar, que acha sempre que está tomando o lugar do outro. Sem dúvida, o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância. E a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me 2 apelidos, bezerro encourado e cabra cega. Não havia roupa que me assentasse no corpo. A camisa tufava na barriga, as mangas encurtavam ou alongavam. O paletó se alargava nas costas, enchia-se como um balão. Todos os meninos, porém, usavam, na vila, fatiotas iguais, e conseguiam modificá-las, ajeitá-las. Eu aparentava pendurar no ombro um casaco alheio, bezerro encourado. Maria, minha Maria. O Graciliano era uma pessoa muito culta, muito erudita, ele conhecia muito literatura? Eu não usaria a palavra erudito. Ele foi, inclusive, um bom tradutor, né? Ele traduziu A Peste, de Albert Camus. Portanto, ele tinha um interesse pela literatura muito grande, mas eu não diria que ele teria a erudição que hoje estaria associada a um historiador da literatura ou a um crítico literário. O Graciliano descobre que havia um homem na cidade que tinha uma biblioteca, né? E ele, com 10 anos incompletos, vai bater na porta do tabelião Jerônimo, e que se surpreende com a ousadia do menino e pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele diz que soube que havia livros naquela casa. E o tabelião acha uma graça enorme e se afeiçoa a Graciliano e descortina para ele a sua biblioteca, que era a maior da região. E ele começa, com 10 anos, a tomar contato não com a literatura infantil ou infanto-juvenil. Ele começa a travar contato com clássicos que Jerônimo, como iniciador, o faz ler. Portanto, trata-se de um processo de infância e começo de adolescência singularíssimo e que, a meu juízo, ajuda com outros componentes a definir a fisionomia futura desse jovem intelectual. Em 1910, aos 18 anos, Graciliano foi viver em Palmeira dos Índios. Em 1914, mudou-se para o Rio de Janeiro e trabalhou no jornal Correio da Manhã. Em 1915, voltou às pressas para Palmeira dos Índios por causa da morte de 3 irmãos e um sobrinho, todos vitimados pela peste bubônica. Nesse mesmo ano, casou-se com Maria Augusta de Barros, que morreu em 1920, deixando-lhe 4 filhos. Ele fez fama na região de ser um homem muito instruído, porque, para os padrões do interior do Nordeste do Brasil, ele era um intelectual orgânico, ele era efetivamente alguém que tinha um nível de instrução e de formação e de reflexão crítica muito acima da média. E ele realmente era o que se poderia chamar, na ocasião, de um sábio do sertão. Como é que começa a carreira literária do Graciliano? Ela começa com ele vindo ao Rio de Janeiro, por volta de 1910, se não me engano, na década de 10, ele fica aqui pelo Rio de Janeiro, lê muito. E aí, à medida que os anos vão correndo, ele continua a ler, etc., mas, de repente, é ele, na condição de prefeito, né, que escreve uns relatórios, e esses relatórios, então, caem na mão de Augusto Frederico Schmidt. Augusto Frederico Schmidt diz, deve ser escritor, e aí
vou perguntar se ele não tem algum livro na gaveta. Aí tinha, né, o Caetés. Em 1927, Graciliano foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, mas permaneceu só 2 anos no cargo. Foi nesse período que Graciliano ficou conhecido como escritor. Mandou um relatório administrativo para o governo de Alagoas. O texto saiu no Diário Oficial e acabou nas mãos do escritor e editor Augusto Frederico Schmidt. Encantado com a qualidade do texto do relatório, ele quis conhecer o autor. Foi Schmidt quem publicou o primeiro livro do Graciliano, Caetés, em 1933. Os relatórios foram escritos numa linguagem paraliterária, em que ele recorria a metáforas, recorria a metonímias, recorria a imagens sofisticadas e refinadas, mas o importante é fixar que, de fato, existia um escritor por trás do prefeito. Graciliano Ramos, no finzinho da vida, veio trabalhar como revisor e principal redator no Correio da Manhã, que era um dos principais matutinos da época e que ficava nesse prédio aqui atrás, na Rua Gomes Freire, na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Ele era muito rigoroso nos seus conselhos estilísticos. Ele dizia: não escreva algo, é um crime, confesso, de imprecisão. Não use reticências, é melhor dizer do que deixar em suspenso. Exclamações, nunca. Para que viver se espantando à toa? Escrever é um lento aprendizado. Exige concentração e paciência. Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a nossa vida. A arte é sangue, é carne. As nossas personagens são pedaços de nós mesmos. Só podemos expor o que somos. Graciliano renunciou à prefeitura de Palmeira dos Índios em 1929, por ter sido ameaçado de morte pelos coronéis locais, e acabou preso sem acusação formal. Em 1930, teve de se mudar para Maceió, mas as inimizades não cessaram. Em 1934, ele publicou São Bernardo, e em 1936, quando estava prestes a lançar Angústia, foi preso novamente. Dessa vez, acusado de participação na intentona comunista. Passou 10 meses na Freicaneca e um curto período no presídio da Ilha Grande. Essa experiência rendeu-lhe o material para que escrevesse, 15 anos depois, um dos seus livros mais importantes, Memórias do Cárcere. Então, apesar de fazer parte de um governo oligárquico, o Graciliano sempre teve posições independentes e autônomas do ponto de vista político. E, inclusive, Graciliano foi contra a rebelião comunista de 1935. Ele foi acusado depois de ser comunista, ele não o era, e, na verdade, ele foi contra, considerando aquela insurreição como uma irresponsabilidade. O que aconteceu foi que Graciliano, como secretário da Educação, ele quebrou toda a cadeia da corrupção e do clientelismo que estava alojada na secretaria. Isso despertou o ódio e o rancor de forças políticas conservadoras poderosas. Ele foi denunciado como comunista, coisa que ele não era, e sim foi denunciado ao Exército, que fez uma operação arrastão por todo o país após a mal-sucedida rebelião comunista de 1935. Veloso. Não tem receio de conversar com um prisioneiro? Vem cá, poeta. O próximo. Nome? Graciliano Ramos. Quando o Graciliano foi preso, e ele fala isso em Memórias do Cárcere, que ele chega na Ilha Grande e fica uma fila de presos e todos têm a cabeça raspada. Então, isso foi uma coisa que deixou ele muito incomodado. Não é? Atingia a intimidade dele de uma forma muito violenta. Tem uma frase em Memórias do Cárcere que é muito bonita, quando ele diz que eu queria endurecer o coração. Eu queria endurecer o coração, assim como, da mesma forma, como eu faço borrões nas frases que eu escrevo. Realmente um painel devastador
escrito com humanidade sobre um momento crucial da vida do país, que foi a ditadura Vargas e o infortúnio no cárcere. Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um período, riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas as letras, não deixar vestígio de ideias obliteradas. Quase foi assassinado no campo de concentração da Ilha Grande, no presídio da Ilha Grande, porque estava sendo perseguido, assim como vários intelectuais e artistas e profissionais liberais que tinham sido levados ao cárcere por essa operação repressiva. Foi salvo por sua mulher, valorosa mulher, Dona Heloísa Ramos, que conseguiu a ajuda de José Lins do Rego, do editor José Olímpio, junto ao gabinete do presidente Vargas, no sentido de mostrar o absurdo que estava acontecendo, e com a ajuda desses dois intelectuais influentes, junto ao Palácio do Catete, ele escapa da morte. Quando deixou o presídio, em 1937, Graciliano foi viver com a família numa pensão no Rio de Janeiro. Trabalhou como revisor de jornais. Como o dinheiro era curto, publicava histórias em forma de folhetins. O Graciliano tinha acabado de sair da cadeia em 1937 e ele ia participar, estava precisando de dinheiro, e ele começa a escrever Vidas Secas, que ele escreve por pedaços, né? São capítulos independentes, são novelas, poderiam ser contos, e ele vai publicando e recebendo dinheiro pelaquela publicação. Então, depois se começou a analisar a obra dele, ele fez uma construção, um mosaico, mas isso foi por uma questão financeira, ele precisava de dinheiro e ele ia vendendo, publicando no jornal os pedaços. Depois ele junta tudo. Eu acho que se tornou um clássico, se tornou uma referência, fala muito sobre o fracasso da colonização portuguesa nos trópicos. Quer dizer, nós não conseguimos o quê? Nós não conseguimos dar o bem-estar a toda a população. Ainda hoje, você acha que a atualidade do Graciliano? É a atualidade do Graciliano Ramos. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Iriam para adiante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles, dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. O que iriam fazer? É um livro muito duro, mas muito bonito, mas é onde a infância é mais feliz, por incrível que pareça, é em Vidas Secas, né, eu acho, porque Vidas Secas tem a família que está o tempo todo junta, né? Eles sofrem, eles passam por toda aquela história da seca, mas tem um vínculo familiar ali muito grande. E nos outros não, nos outros é uma infância sempre muito abandonada, né? É uma infância muito sofrida. Avizinhou-se na janela baixa da cozinha. Viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de lama, fabricando bois de barro, que secavam ao sol, sob o pé de turco, e não encontrou motivos para repreendê-los. O cenário dos livros do Graciliano é todo o cenário da seca, da aridez do solo nordestino, né? É um escritor que cresceu, que tem o cenário de todos os seus livros construído, iluminado pela aridez do Nordeste, da seca, né? A seca aparecia como um fato necessário e a obstinação da criança irritava. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. Ele era um artesão das palavras. Graciliano, mesmo que não tivesse tido nenhuma dificuldade na vida, ele produziria um número relativamente reduzido de obras, porque ele trabalhava os livros de maneira tão minuciosa e rigorosa
que rever uma simples página era alguma coisa tortuosa para ele. Ricardo Ramos me contou que quando o Graciliano conseguia escrever uma lauda por dia, ele se julgava extenuado fisicamente e achando que a inspiração bateu nele de maneira vigorosa. Por outro lado, essa tendência dele à concisão, à síntese, à busca da palavra exata, de conter gorduras, de conter os excessos e derramamentos, essa preocupação obsessiva levou a um episódio muito divertido durante a escrita de Vidas Secas, quando Dona Heloísa Ramos, um dia, vendo que ele pegava a régua e passava o lápis, cortando palavras, frases, até períodos inteiros, virou-se para ele e disse: Graça, você está cortando tanto que o livro vai sair em branco. Em 1945, Graciliano ingressou no Partido Comunista Brasileiro. Foi convidado pelo próprio Luiz Carlos Prestes. Em 1952, fez uma viagem ao exterior. Durante 6 meses, esteve na União Soviética, Tchecoslováquia, França e Portugal. Queria conhecer de perto o comunismo. A experiência lhe rendeu mais um livro, Viagem. Qual é a grande qualidade, então, do romancista Graciliano, resumindo? Eu acho que uma das qualidades, quer dizer, grande eu não sei, uma das boas qualidades de Graciliano Ramos é o fato de ele nunca se ter contentado com a própria forma em que ele foi extraordinário. Cada um dos romances dele é diferente. Entende? O Caeté não é parecido com São Bernardo, que não é parecido com Vidas Secas, que não é parecido com Angústia. Cada um tem a sua própria escrita, embora o estilo seja sempre de Graciliano Ramos. Quando eu ainda não sabia nadar, meu pai me levava para ali, segurava-me um braço e atirava-me num lugar fundo. Puxava-me para cima e deixava-me respirar um instante. Em seguida, repetia a tortura. Se eu pudesse fazer o mesmo com Marina, afogá-la devagar, trazendo-a para a superfície quando ela estivesse perdendo o fôlego, prolongar o suplício um dia inteiro. As personagens do Graciliano, elas falam por elas, elas têm vida própria. Então, ele sempre falou isso, que você tem que mostrar a personagem como é a personagem. Ele desenvolveu narradores solidários, mas são narradores solidários com a dor do narrado. Por isso que ele fala da cachorra-baleia de dentro da cachorra-baleia, ele quer entender o sentimento. Isso é que é interessante, né? É como se fosse, é o pensamento da cachorra, né? Que é a primeira vez que aparece na literatura, né? A cachorra sonhando com preais, né? Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais, gordos enormes. Como é que ele morre? Que idade ele tinha? Graciliano morre em 20 de março de 1953, com 60 anos, parecendo ter mais de 80. As fotografias finais de Graciliano mostram um homem debilitado, do ponto de vista físico, bastante alquebrado e com a fisionomia, efetivamente, de um homem de 80 anos. Isso se deve a uma vida muito difícil, atravessada por problemas também como alcoolismo e dívidas financeiras. As pessoas pensam que um grande escritor está livre desses percalços e desses infortúnios. Eu dei algumas entrevistas e mantenho o que eu disse, que nenhum escritor da geração de Graciliano Ramos, no século XX, enfrentou tantos infortúnios para sobreviver. E ele o enfrentou com altivez, com coerência, com uma visão humanista e sempre com um alinhamento político claro a favor dos pobres, dos excluídos e dos oprimidos. Para mim, é um exemplo de escritor. É um escritor solidário e político. É um escritor que tem exatamente a noção de que o artista tem um papel político na sociedade em que ele vive.